Olá, meus caros e nobres, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu, nesse momento, acabo de finalizar um artigo científico e farei a submissão dele em um periódico Qualis A1 do Serviço Social. E eu queria compartilhar com vocês esse passo a passo. Também vou estar dando algumas dicas de qual é o caminho para você que talvez ainda não conheça o caminho e não saiba como ainda submeter um artigo científico em uma revista. Vamos então à primeira etapa, que é a organização da pasta de submissão. Uma sugestão que eu trago é nomear ela com é, submissão, artigo, nome da revista e o ano. O que é importante incluir nessa pasta? Os documentos fundamentais para a submissão. Em primeiro lugar, o manuscrito completo em Word, que ele venha já pronto para submeter e sem dados de identificação pessoal. Isso é importante se atentar a esse detalhe, uma vez que a avaliação ela é às cegas e não pode ter nenhum tipo de identificação, nem no título, nem no arquivo e tampouco no corpo do artigo. Existem pessoas que costumam colocar nomes também em nota de rodapé. Isso aí também é passível de desclassificação. Outra coisa que é importante também incluir é a carta de apresentação para editorial. É bem elegante você ir lá se apresentar. Eu estamos apresentando aqui o artigo intitulado tal, que conversa tais assuntos, trata de uma fundamentação X e que ele está de acordo com o escopo da revista, o dossiê que seja apresentado, as aproximações nesse assunto e que ele também inclua uma parte que você apresente que está cumprindo com todas as responsabilidades éticas, a diretriz do autor e também a política de submissão, que geralmente tem em todas as revistas, e você precisa baixar ela, que eu baixei ela aqui, né? No caso eu tenho aqui uma política de submissão desta revista, que é justamente para que você sempre revise ao estar construindo o teu artigo, revise a política para que você esteja na mesma página, bem aderente a tudo isso, certinho? O próximo documento é a informação dos autores, né? Que ela vai ser incluída em uma seção chamada metadados. E nela você precisa colocar o nome completo, a titulação mais alta do acadêmico e a instituição que esse acadêmico é filiado, vinculado, tá? Então tem alguns periódicos que só autorizam a titulação mais alta. E algumas pessoas utilizam gerúndios aí como graduando, doutorando, mestrando, especializando. Essas questões aí não são interessantes de colocar, a menos se o corpo editorial lá ele não colocou uma regra específica nisso, né? Então você aí pode colocar lá de praxe a nomenclatura, como você colocar lá, por exemplo, mestrando, e aí que é para justamente fazer o vínculo com a filiação da instituição, do programa de pós-graduação que você faz parte, certinho? A outra documentação são os documentos complementares, caso ou se houver, né? No caso, se o seu artigo aí tenha fichas de entrevista, relatórios, a declaração do comitê de ética, caso ela tenha feito a pesquisa com pessoas. E também tem assim uma questão de dados suplementares, que são aqueles que, se o teu artigo ele tenha um gráfico específico ou então uma referência
um mapa, alguma coisa desse aspecto que precisa ser subsidiado à discussão, geralmente eles colocam também, tá? No meu caso aqui, eu só vou trabalhar com o artigo, com a carta e as diretrizes, né, de submissão, que é o que eu vou trabalhar aqui neste momento. Muito bem, agora estou apresentando para vocês um modelo de política de submissão. Esse aqui é da revista Catálises, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui ela vai falar sobre o cadastro, o acesso que você precisa fazer, como você cadastra ele, né, os registros dentro do periódico para que você tenha acesso. Aqui as exigências básicas, ó, ser original, inédito. Deixa eu ver aqui. Aqui também a utilização de como é que vai ser o texto do Word. No caso aqui ele está trazendo, ó, por exemplo, o Arial. Né? Isso aqui vai variar de periódico para periódico, tá? Então por isso precisa ter bastante atenção. Inclusive nas normas técnicas da ABNT, porque algumas já estão com a última atualização e alguns ainda utilizam versões mais antigas, dependendo do caso. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. E aí vem para a diretrizes, né? Diretrizes do autor. E aqui ele vai dizer como é que deve estar o teu artigo, como é que é a origem dele, se é um relato de experiência, se é um artigo, se é uma resenha, entrevista e etc. e tais. Aqui também, olha, a questão do preparo, da formatação desse artigo, workey, e aqui ele fala caso você não tenha, né? Como é que você faz o cadastro gratuitamente, que são esses 16 números aqui, que identifica o pesquisador de forma internacional e identifica todas as submissões que ele faz em qualquer lugar do mundo. Tem alguns periódicos que essa parte aqui, que é alguém lá da informática vai poder explicar melhor, que agora tem esse HTTPS dois pontos barra barra. Alguns não aceitam, não compreendem o S. E aí eu tentei diversas vezes incluí-lo, mas ele rejeitava. E aí eu tentei de várias formas, pesquisei algumas coisas e descobri que era somente remover esse S aqui para essas plataformas que são mais antigas, elas não compreendem esse Szinho aqui. É só tirar esse Szinho e vai passar. No caso, o meu passou, tá bom? Ó, por exemplo, aqui está falando de ABNT, está falando aqui como é feito as citações, aonde é que coloca negrito, bem bacana, certinho? O que deve conter no arquivo metadados, que vai ser alimentado nessa seção metadados. Nome completo dos autores, o key deles, dos autores, o e-mail dos autores, a titulação mais alta, o vínculo institucional, qual é o programa de pós-graduação, etc., vínculo institucional que ele tenha, uma mini biografia acadêmica, né, de 2 a 4 linhas, que é o espaço que o metadados dá para fazer essa sessão aqui. E uma dica para copia e cole. Tome cuidado para não vir a formatação original da onde você fez a cópia. Por exemplo, aqui, ó, eu selecionei, vou fazer um Ctrl C, vou bem aqui, vou fazer um Ctrl V. Você observa que tem aqui, ó, essa parte aqui, esse forma de colagem. Você clica bem aqui na setinha e aí ele vai dizer se é só o texto, que vai sem formatação. Se você clicar aqui, ele vai com uma imagem. Se você colocar aqui, ele vai formatação antiga. E só nisso aqui, você já alterou a padronização da política que o manuscrito exige, lá das diretrizes para o autor. E isso aqui é passivo também de desclassificação, certinho? Uma outra dica a respeito de copia e cola
Por exemplo, eu preciso copiar o nome, né? Eu preciso copiar o Orcid, o Kai, o aqui. Eu preciso copiar o e-mail. Nossa, estou copiando muita coisa. Aí eu vou ficar fazendo, né? Windows Tab, Windows Tab, Windows Tab, Windows Tab toda hora, né? Tem um atalho que é o seguinte: o Windows V de verdade. Aí ele mostra justamente isso aqui, ó, a área de transferência, quase que não sai. Área de transferência. E aqui você tem, olha, todos os Ctrl+Cs que eu fiz ainda há pouco. Então, por exemplo, eu preciso do Ctrl C que eu fiz inicialmente para o nome. Quantas vezes eu necessitar desse nome eu vou fazer? É muito bom também esse atalho para que você tá no momento que você está fazendo a escrita. De repente você precisa colocar um autor, precisa colocar uma data ou então uma sigla. Aí, então, para não ficar toda hora copiando, voltando e tal, você faz isso aqui. Aí, por exemplo, eu preciso do nome, eu vou clicar uma vez, ó, apareceu o nome aqui, eu só coloco onde eu quero. Windows V, aí eu coloco aqui o Orqui, ó. Aí o Windows V e aí eu coloco o e-mail. Viu só? Prático. Muito bem. Então agora eu quero lhe apresentar como é que faz para remover os dados pessoais do autor de um arquivo. Então tá aqui o arquivo, né? Você não consegue verificar os nomes de quem escreveu, como foi manipulado esse arquivo assim. Mas se você coloca o cursor em cima, você vai observar que está lá, olha, tipo de arquivo, Word, Microsoft Word e tal. Autor Moisés, olha aí, e disse a data da modificação, olha, 24/2, às 14h25, certinho? E esse aqui é o meu manuscrito. E ele não, vamos lá? Ó, ele é de Word, ele foi modificado, mas não tem quem foi o autor, não tem como dizer quem foi. E como é que eu faço isso? É só clicar em cima do arquivo, vou fazer nesse aqui, né, que eu não sou maluco de fazer neste. Então, vou clicar aqui, vou em propriedades. Olha o que vai aparecer aqui para mim. Bem aqui eu quero saber de detalhes. Aqui o arquivo, quando ele foi modificado, etc. Quero saber detalhes. E aqui ele diz, olha, poxa, meu nome aqui, olha. Quantas revisões eu fiz? 4. E aqui eu já fui, pum, beleléu, já fui desclassificado só de alguém ver isso aqui, o avaliador verificar isso aqui. Mas bem aqui ele tem, olha, remover propriedades e identificações pessoais. Aí eu vou clicar nele, aí ele vai abrir essa outra caixinha aqui, e aí ele vai perguntar se tu quer anular, remover de forma manual, ou você pode vir aqui, olha, remover as seguintes propriedades. Então, vou selecionar tudo e vou dar OK. E vou ter que dar OK novamente, tá? Saiu aqui o balão, agora eu com o mesmo cursor vou ficar em cima. E ó, não está mais o nome do Moisés. Viu? Tá igual ao outro. Então, quando a diretriz diz lá que é para tirar a identificação pessoal, é isto aqui que é para você fazer. E aqui tem o sobre a revista. Clicando, ó, tem essas opções aqui, vou criar no sobre. Então aqui ele vai estar dizendo, né, a história dessa revista, vai estar também falando da classificação dela, Qualiscap, no caso essa aqui, ó, excelência A1, respeitadíssimo esse periódico, né, vai estar trazendo aqui as questões éticas para publicação, as diretrizes, etc. Ó, o escopo. Foco e escopo da revista. Então, a tua proposta tem que estar juntamente a esse escopo aqui. Se você não traz uma discussão nesse escopo, também é bastante possível de não ser aprovado, tá? E aqui, ó, submissão. Aí, então, geralmente o que eu faço? Eu coloco essa parte submissão, aí eu clico aqui, vou em imprimir, e aí eu peço para baixar em Word. Aliás, PDF. Aí eu baixo o PDF e eu tenho elas na mão para ficar manuseando aqui, verificando todos os detalhes parte por parte, para ficar bem redondinho ao que a revista precisa.
Aqui política editorial, que aqui geralmente é expediente. Ó, um expediente aqui, quem são as pessoas, tem o Lattes, informações delas, sabendo também a seriedade, quem são as pessoas que vão estar nesse trabalho. Declaração de privacidade, né? No caso aqui, está falando aqui que requer leitura. E aqui os contatos. Aqui você, para fazer alguma pergunta, necessitar de algum tipo de suporte, de alguma dificuldade, você pode recorrer a esses contatos. Tá até bonitinho, olha, tem até o WhatsApp, estão modernos. Tempo atrás era só no e-mailzão mesmo, espera 15 dias. Tem uma parte aqui também de busca, né? Se você quiser procurar um periódico para auxiliar os seus estudos, né? Bem interessante. Você coloca aqui um tema, coloca o assunto, quem é o autor. É bem importante isso aqui para a construção, né, do seu artigo. E vamos aqui para o painel de controle. Isso aqui é meu painel de controle, né? Nova submissão. Vou clicar aqui. Então ele vai perguntar aqui qual é a escrita do idioma principal da tua submissão, qual a seção, o que que é o teu trabalho. Ele é uma entrevista, ele é uma resenha, ele é um artigo, né? Vou colocar aqui e aqui, ó, ele fala dos requisitos para o envio do manuscrito. Então aqui você vai ler e vai marcando conforme as coisas que você for contemplado, né? O teu artigo for contemplado. Aqui é o comentário, olha, para o editorial, que é aquela carta. Deixa eu ver se eu copio aqui. Ctrl, eu só acho fácil ela aqui. Prontinho. Então você só vem aqui, ó, pega o teu texto. Aqui eu não costumo colocar minha identificação, né? Não sei. Eu coloco só atenciosamente, tá? Eu ainda fico preocupado de me identificar. Mas aí eu acredito que essa parte aqui os avaliadores não têm acesso, tá? Aí você vai copiar essa parte e vai colar aqui, bem bonitinho. No Ctrl C, aqui não está pedindo formatação nenhuma, mas ó, ficou bem bonitinho aqui. Certinho. E aqui embaixo tem uma certa tem o aceite da declaração de direitos autorais, né? E aqui está explicando sobre a licença, você pode clicar aí para ler, para estudar, conhecer mais, como é que funciona a questão da publicação. Se sim, eu concordo com os direitos autorais. E se sim, eu concordo com os dados coletados, armazenados na declaração tal. E você clica aqui, baixa, dá uma lida, salva e continua. Continuando, vamos para a parte de transferência do manuscrito, tá? No caso, o escopo desta plataforma aqui é assim, né? Deixa eu ver o que que é isso. Não sei se isso aqui é bug, não sei o que que é isso. Tá, importante que é bem aqui, ó, enviar arquivo. Você clica, vai para o artigo, abrir. Ele fez o upload. Acho que tem que clicar aqui, ó. Aqui ele vai para texto artigo, ou outros, para te dizer se é resenha, se é tal. Aí no caso é texto artigo. Eu confirmo o que ele faz. Beleza, ele foi para cá. Então ele já fez o upload, já está no sistema. Tá entendendo? Então você já pode inclusive pegar aquele arquivo lá, né, para continuar a inserir. Deixa eu ver se eu consigo ir para o metadados. Não, só confirmando. Então vou salvar e continuar aqui, tá? Agora ver o que aparece. Prefixo. É por causa do título. Se o teu título tem essas questões aqui, tipo alguma coisa, uns, os, e se você quer escrever ele em inglês e espanhol, né? Português, inglês e espanhol. No meu caso, eu não vou utilizar porque o meu título não tem prefixo. Vou direto aqui para o artigo, vou colocar aqui o nome do artigo, certo? Subtítulo, caso tenha, né? Caso seja aqueles que tenha dois pontos e uma história de amor
de amor e amizade, só venha ver quem já foi criança um dia, essas coisas, você coloca no subtítulo. Essa parte aqui, o resumo. Aí eu vou escrever aqui o resumo. E aqui embaixo ele já me dá o espaço para colocar em inglês. No caso, a diretriz desse periódico aqui, ele me pede para colocar o resumo em inglês em português e inglês, certo? E aí, bora ver se eu consigo avançar. Acho que eu não vou conseguir. Hum, tá. Sua submissão está no sistema, pronta para finalizar. Você pode voltar e ajustar as informações fornecidas antes de concluir. Quando estiver pronto, clique em finalizar. Deixa eu só uma coisa que eu esqueci aqui no metadados. Acho que esse passo aqui já é um passo que você preenche um monte de coisas dizendo assim, eu concordo com tudo isso, concordo com tudo aquilo, tenho certeza disso e tal. Mas deixa eu ver uma questãozinha aqui. Tá aqui, ó. Lista de autores, coautor. No caso, estou aqui eu, né? E eu posso incluir um autor. Então, eu vou colocar aqui o nome do autor e vou colocar aqui o sobrenome do autor. Como ele quer ser chamado, isso aqui é meu. Eu vou colocar em branco mesmo, não precisa, porque não tem o selo de obrigatoriedade, olha. Quando tem esse vermelhinho aqui é obrigado. Mas isso aqui é mais perfumaria, para ficar bonitinho e tudo. É interessante. O e-mail é obrigado. País. Deixa eu colocar aqui Brasil. Ah, tá. O aqui, aí você vai colocar aqui, bem aqui neste lugar aqui, o modelo dele, tá? A data, que esse aqui com HTTP, esse aqui aceita dessa forma, tá? Aqui não preenche nada, é somente aqui, beleza? Deixa eu ver o que que é aqui. Aqui você vai colocar a titulação. Titulação mais alta e a filiação. Filiação, tal, tal, tal. Tá? E se quiser colocar em inglês também, isso pode colocar. Isso aí também não é obrigatório, tá? Resumo biográfico, eu coloco aqui. Sou do Pará. Sou do Norte. Aí coloca aí, sou acadêmico, sou discente do programa, do não sei o quê, pesquiso isso, tenho interesse nisso. Aqui também coloca em inglês, mas também não é obrigatório para isso. Deixa eu ver, clicando fora. Ah, tá. Aí aqui ele fala do papel do colaborador. Se ele traduziu ou se ele é um autor. Vou colocar que ele é um autor. Aqui, contato principal para correspondência. Oh, meu Deus, correspondência. É o e-mail, tá? Do editorial. Aí vamos lá, que é correspondência, tá certo. E aí eu vou o quê? Campo obrigatório. Ah, tá aqui a informação do campo obrigatório. Bora ver se eu consigo salvar. Por favor. Um e-mail válido. Então, vou colocar aqui um arroba. .com. Para ver se ele vai aceitar. Salvar. Se ele me proibiu. Pronto, ele aceitou. Então estamos eu como autor e esse aqui como coautor. Né? É elegante sempre você fazer essa parceria lá com sua orientadora, né? Todas essas partes aqui nessa vida acadêmica. E bem aqui tem a ordenar. Aí aqui, ó, tem uma setinha, eu vou colocar para baixo. Se ela vai ser o principal, se eu não vou ser, se eu vou ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, não é? Não, não. É só até 5 pessoas arriscando, hein? Então é 5 pessoas nesse aqui. Eu posso alterar aqui. Certinho. Vou concluir aqui. Pronto, ele salvou. Me colocou essa pessoa aqui. Caso eu estivesse preenchendo para o meu orientador, o meu orientador falou: pô, não tô com pouco tempo. E aí eu vou passar para você. Você submete lá. E aí você coloca aqui se o texto for do autor, se for o teu. E aqui, palavras-chave, né? Vou colocar aqui palavra-chave. O rato. O rato.
Aí ele está pedindo o quê? Enter. Aí dou Enter. Foi um. Caso de família. Aí, dois. Fulano de tal, três. E aqui embaixo é o quê? As opções em inglês. Vou colocar em inglês aqui. You lost. Beleza. E aqui é as referências. Aí você vai lá no teu artigo de novo, copia e cola bonitinho aqui, tá? Mas não cola referência, referência. Cole do primeiro autor, letra A, para baixo, né? Conforme a BNT lá, o questão do em ordem alfabética, certinho? Vou cancelar, é claro. E essa aqui é a interface do momento que você abre sem estar credenciado, sem estar logado. Aí você pode fazer o seu cadastro aqui, ó, colocando as informações, tal, tal, tal. Essa aqui, revista, uma, ela pede geralmente eu coloco o CPF, né? Você vê como é que você coloca de uma forma. Parece que o login dessa aqui é alfanumérico, pede uma letra no início, um numeral no fim. Tem alguns que pedem até diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, tá? Mas isso aí você tem que ver aqui na diretriz. Se você concorda, se você é um robô e se você busca o acesso. Se você já tem o acesso, você só coloca o login aqui e a senha e você vai para aquele menu lá da, de como é que funciona, em que etapa está o andamento do seu manuscrito. Então, se ele já foi avaliado, se ele não foi avaliado, se ele cumpre com as diretrizes lá e as necessidades, ele vai ser aprovado. Ele pode também ser aprovado com correção. Então, aí eles vão te dar uma lista e vão te dar um espaço onde você vai colocar as sugestões de adequação que eles te sugerirem. E o último veredito é o recusado, né? O recusado aí já não tem mais oportunidade, só fazendo um outro artigo aí submetendo novamente, tá? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção. Torço muito que tenha somado algo com você hoje e que você curta se te somou alguma coisa. Fale alguma dúvida aí, me corrija em algo que eu falei, se surgiu alguma dúvida, né? Vamos construindo junto isso aqui. Compartilha com um amigo seu que tenha interesse, que tenha dificuldade nesse processo e também comente, instigando novos assuntos, o que que eu posso também estar falando, o que que vocês têm necessidade, tá? Para me instigar aí, criar coisas bem bacanas para vocês. Obrigado e fui!